Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então vamos dar sequência, né, ao nosso conteúdo, onde nós estamos falando sobre o Brasil, os primeiros anos, né, de República do Brasil, a proclamação da República. Já falamos sobre a consolidação do poder republicano, os jogos de poderes, né, onde nós vimos os pensamentos ideológicos dos liberais e dos positivistas. Falamos sobre a Constituição. Deixei uma perguntinha para que vocês me respondessem, né, para a gente discutir agora no nosso encontro presencial sobre para quem é essa democracia que eles tanto defendiam. Falamos sobre a primeira eleição presidencial, não é? Que vimos que Deodoro da Fonseca não foi eleito de forma direta, popular, não é? Ele foi eleito a partir do Congresso, que foi formado em 1890. Vimos isso e hoje nós vamos estudar, né, sobre o poder das oligarquias. Certo, pessoal? E vamos ver, né, o que foi que essas oligarquias elas aprontaram durante esse período que estiveram no poder. Então, Floriano Peixoto, né, que era o vice lá de Deodoro, ele governou, né, de maneira bem autoritária. Então, ele contrariou todas as formas, né, políticas dos diferentes grupos do poder. Então, principalmente o quê? Dos liberais, não é? Onde ele, depois dos governadores, ele suprimiu também revoltas dos civis, dos militares e adotou medidas, né, muito rígidas para combater a crise econômica que estava acontecendo. Então, no final do mandato de Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, que era um civil, ele assumiu, né, a presidência e dando início em 1894 ao período que ficou, né, conhecido tradicionalmente na história como República Oligárquica, certo? Foi o que isso? O que isso quer dizer, essa República Oligárquica? Gravem bem isso, tá, pessoal? Foi quando o Brasil ele foi governado por presidentes civis e não mais militares, certo? Que eram aliados às oligarquias latifundiárias. Então, nós vamos, né, entender quem eram essas oligarquias latifundiárias no próximo ponto que a gente vai estar discutindo, certo? Então, essas oligarquias, elas tinham o quê? Grande poder aquisitivo, grande poder econômico, grande poder político, certo? E naquela época também, né, eles podiam influenciar, né, na escolha dos presidentes. Eu até já adiantei um pouco sobre isso para vocês na nossa última aula, né, falando a respeito disso, de como aqueles latifundiários, eles tinham grande poder, né, econômico, poder político em regiões que determinavam a escolha desses representantes. Inclusive, essa era algumas das críticas feitas a esse sistema de governo. E aí nós temos, né, o próximo ponto, vocês podem acompanhar na página 18, a política dos governadores, né, que para estabelecer um equilíbrio entre as forças políticas regionais e o poder federal, o presidente, né, Campos Salles, que ele foi eleito em 1898, ele fez o quê? Ele se comprometeu, certo, a apoiar essas oligarquias, esses latifundiários. Como foi isso? Ele favoreceu, e manteve os privilégios desse grupo, desde, que os governadores do estado, então aqueles governadores de cada um dos estados, apoiassem o presidente da república e suas decisões políticas. Então, ele dava apoio para receber apoio, certo? Então, dessa forma foi estabelecida, né, a política dos governadores, um dos acordos entre as oligarquias e os governadores do estado e o poder federal. Então, aí nós temos, né, três grupos de interesse. Temos as oligarquias latifundiárias, Temos os governadores dos estados e tínhamos o poder federal que tinha também esse interesse. E aí, dentro dessa artimanha,
surge o que nós conhecemos como política do café com leite. Vocês vão ouvir falando muito sobre isso, principalmente quando nós estivermos falando sobre história do Brasil, certo? Então, muitos desses governadores, eles tinham o quê, né? Ele tinha o apoio desses grandes proprietários das terras, né? Membros dessas oligarquias latifundiárias e também, né, os conhecidos, né? Como eu falei para vocês, os coronéis. Quem eram os coronéis? Aquele dono de propriedade, né, de uma região que era muito poderoso, não só economicamente, como politicamente. Então, ele tinha o poder, né? Vocês lembram que eu falei para vocês de influenciar na política regional. Então, eles, né, esses latifundiários, eles exerciam esse grande poder regional, certo? Então, durante as eleições, os coronéis, eles faziam o quê? Eles tinham o poder de manipular os resultados das eleições. De que maneira? Com o voto de cabresto. Notem isso aí também, ó, política do café com leite, república oligárquica e voto de cabresto. O que era esse voto de cabresto, pessoal? Então, naquela época, como eu já falei para vocês, não é? O voto, ele não era o quê? Secreto. Vocês lembram disso? Então, por isso, era muito comum que os eleitores fossem obrigados, né, direcionados, digamos assim, a votar nos candidatos que quem indicava? Os coronéis. Então, por que eles faziam isso? Ah, porque os coronéis eram bonzinhos. Não, eles faziam isso porque eles tinham muito medo de represárias, entendeu? E também já tinham compra de voto. Então, eles conseguiam com isso ganhar troca de favores. Então, a força política dos coronéis, ela garantia o quê, né? A manutenção do poder daqueles representantes, né? Principalmente ali nas oligarquias. Então, aquele que queria, né, chegar ao poder com essa história do voto, né, sem ser secreto, o que é que ele precisava fazer? Conquistar o povo? Não, ele precisava conquistar o apoio do coronel, certo? Que detinha o poder nas regiões e conseguia fazer com que o povo daquela região votasse no candidato que ele queria, certo? Então, os estados de São Paulo e de Minas Gerais, não é? Eram o quê? Os estados mais ricos, os mais populosos no Brasil na época, certo? Então, o que é que acontece? Os paulistas, eles detinham o centro da produção cafeeira. Já os mineiros, não é? Já os mineiros, eles tinham o quê? O poder da produção de leite, certo? Então, para garantir esse interesse, né, das duas oligarquias, o que foi que eles estabeleceram? Eles estabeleceram uma aliança entre o governo federal e os representantes, não é, desses dois estados, então Minas e São Paulo. E essa relação, essa aliança, ela ficou conhecida como o quê? Lembram qual era o título do tópico? A política do café com leite. Então, o que é que isso quer dizer, né? Então, o café se referia, não é, aos paulistas, que eram os grandes produtores de café, e o leite, né, se referia aos mineiros, que eram os grandes produtores de leite. Então, essa aliança, ela causava o quê? Os políticos mineiros e os políticos paulistas, eles o quê? Se sucediam na presidência. Então, até o final, né, da década de 1920, ficou sendo assim. Então, um mandato participava, né, assumiu o poder um representante de São Paulo, no mandato seguinte assumiu o poder um representante de Minas, e assim se seguiu até 1920. Então, todos eles, né, assumiam o poder, então eles estabeleceram essa aliança. E aí os outros estados, né, bem descontentes com essa situação, começaram a tramar, né, as suas revoltas, certo, pessoal? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. E aí nós temos, não é, as reformas urbanas no Rio de Janeiro. E o que isso quer dizer?
Então, né, nessa passagem do século XIX para o século XX, houve o quê? Um grande crescimento na população urbana no Brasil, certo? A gente teve, né, a questão do êxodo rural, onde as pessoas que viviam no campo acabaram se direcionando para as cidades, para os grandes centros urbanos, e isso fez com que, né, a questão de estrutura das cidades não fosse o suficiente para contemplar aquela demanda de pessoas. Então, com isso também veio a questão do não investimento nas estruturas, né, e infraestruturas dessas cidades. Então, a precariedade nas condições de vida, né, favoreceu o quê? O aumento de epidemias, que a gente já sabe sobre isso, né, a questão de não ter infraestrutura de esgoto, saneamento básico e tudo mais. Então, né, as doenças infecto-contagiosas, elas aumentavam bastante, e também, né, nos índices de criminalidade. Por quê? Porque as cidades não supriam a necessidade, né, de mão de obra de todas aquelas pessoas que estavam vivendo ali. Então, aparecia muitas pessoas roubando, praticando pequenos furtos, crimes, certo? Então, essas duas questões foram problemas para essa época. Então, quando na metade do século XIX, né, as cidades elas eram consideradas, né, uma das mais insalubres do mundo, essa situação, ela prejudicava o quê? As iniciativas comerciais. Então, o Rio de Janeiro, ela era considerada dessa forma, certo? Então, ninguém queria o quê? Fazer negócios na cidade do Rio de Janeiro, né? A entrada de investimentos estrangeiros era quase nenhuma ou nenhuma. Assim, o que foi que aconteceu? O governo, ele começou a planejar reformas na cidade do Rio de Janeiro, né? Que envolviam o quê? Várias obras públicas, é o que a gente vai ver agora. Então, essas obras, elas tinham qual objetivo? O objetivo delas era modernizar, e melhorar, revitalizando, a cidade do Rio de Janeiro, que até então era, a capital do Brasil, desde 1763, com a chegada da família real, a mudança toda que teve, um pouquinho antes disso também, a família real começa a investir muito no Rio de Janeiro, mas, no entanto, ainda assim, a cidade, ela era, muito insalubre. Então, os investidores estrangeiros não queriam isso. Então, o governo fez o quê? Vamos reformar a cidade, vamos mudar isso daqui, para poder atrair os investimentos estrangeiros. E é aí que começa o nosso ponto, de discussão para o nosso próximo encontro, que é o bota abaixo, tá, pessoal? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre isso. Vocês vão ver como foi que aconteceu, certo, essa reforma urbana na cidade do Rio de Janeiro. Só vou adiantando um negócio para vocês. Foi assim que surgiu as primeiras favelas do Rio de Janeiro, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, nós vamos estar falando sobre isso. É isso, pessoal. Tem atividade para vocês. Não esqueçam, tá certo? De fazer a atividade de vocês. Então, tchau, tchau. Qualquer coisa é só chamar. Tchau!